O PL entrou com ação contra o Lula por conta do desfile lá da Acadêmico de Niterói, né? Fez o certo, como eu falei para vocês, né? Tipo, mas prejudicou o Lula, o Acadêmico de Niterói foi rebaixada, ficou feio, arrumou confusão pro Eduardo Paes, mas cara, nada disso interessa, meu amigo. Tem que entrar com ação mesmo, porque foi de fato uma tentativa de propaganda eleitoral antecipada e também abuso de poder político e econômico. Vamos entender aqui porque essa ação do PL está muito mais bem embasada que a ação do Novo e outras ações que foram colocadas também antes do desfile, né? As ações que foram colocadas antes do desfile, o pessoal levantou que a gente não sabe ainda como é que vai ser o desfile, né? Então não tem muito como saber. A do PL não, foi bem embasada, já levando em consideração como é que foi o desfile, o que aconteceu, e olha só, isso pode complicar o Lula mesmo, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Lolita Libertária, Estrago Democrático de Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o PL acionou o TSE contra Lula por conta do desfile na Sapucaí. Tinha que fazer mesmo, eu falei para vocês, não, Peter, mas a escola foi rebaixada, mas acabou ficando pior pro Lula, mas a Janja brigou com a filha do Lula, mas teve barraco, mas não sei o que. Cara, não interessa, apesar de tudo isso, é uma coisa que ele fez que é absurda, tem que ter uma punição para isso, para evitar que seja feito no futuro, seja por ele, seja por outras pessoas, né? Então tá aqui, ó, o PL acionou o TSE contra o presidente Lula por causa do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o próprio Lula. Na ação apresentada ao Corregedor-Geral de Justiça, né, o PL afirma que o desfile extrapolou a manifestação artística e se converteu em apoteótica peça de marketing político, biográfico e de ataque a opositores, né? Ponto importante da ação que está aqui, ó, nessa coisa, é uma ação de pedido antecipado de provas, ou seja, ele não pede ainda a decretação da propaganda eleitoral antecipada, nem do abuso de poder político e econômico. Por que ele não pede isso? Porque o Lula não é candidato ainda. Não tem como saber se o Lula vai ser candidato ou não. A gente sabe que o Lula vai ser candidato, mas nesse momento ele ainda não é candidato. Só em julho, agora não sei se é julho ou se é agosto, né? Só lá na frente é que vai ter o período de inscrição de candidaturas. Aí, a partir deste momento, você se torna candidato. Antes disso, não é candidato ainda. Então, pode ser que o Lula não seja candidato, existe essa possibilidade, né? Eu já falei para vocês que eu acho pouco provável que isso aconteça, por um motivo muito simples: a esquerda não tem outro nome, mas a verdade é que tem muita gente desconfiando mesmo que o Lula nem vai ser candidato a essa eleição. E aí como é que fica? Como é que você entra com uma ação pedindo propaganda antecipada se o cara nem é candidato ainda, né? Mas o que ele está pedindo aqui é uma coisa muito simples, a produção antecipada de provas, porque ele diz que existe a expectativa do Lula ser candidato, e existe essa expectativa, e se ele for candidato, é preciso verificar se houve o abuso de poder político e econômico. E para produzir essas provas, o ideal é que seja feito agora. Por quê? Porque lá na frente, como é que você vai produzir essas provas, né? Pode ser que a coisa já tenha sido escondida, que as verbas tenham sido desviadas, enfim, né? Então ele explica aqui a situação, fala sobre a questão aqui, converteu-se em incontestável peça de política de promoção e exaltação pessoal, eu não sei o que lá, teve a transmutação de um desfile carnavalesco, uma apoteótica peça de marketing político, biográfico e de ataque a opositores, né? E daí, inclusive, teve já coisa do TCU, TCU identificou indícios de ofensa ao princípio da impessoalidade nesse desfile. Então, ou seja, tem um monte de problemas aqui nessa história, e justamente eles querem o pedido de produção de provas antecipado para uma futura ação de abuso de poder político e econômico, né? Aí, ó, como noticiado pela mídia, 2 dos 3 andares do camarote da Prefeitura do Rio foram reservados exclusivamente para convidados seus e da primeira-dama. Ou seja, mesmo que você considere que não teve abuso de poder econômico e político no desfile em si, o fato da Prefeitura do Rio ter separado um camarote, né, andares, 2 dos 3 andares do camarote da Prefeitura para o Lula, isso é desvio de finalidade, isso é abuso de poder político e econômico, né? Enfim, tem aqui mais um monte de coisa que eles colocam aqui. Isso aqui é uma coisa muito positiva. Ele cita alguns trechos aqui, ó, alguns trechos do samba que podem complicar o Lula. O que ele fala nesses trechos do samba? Ele fala sobre justamente que não há pedido de voto, né? Lembra, para ter propaganda eleitoral antecipada tem que ter pedido de voto.
não pede voto. Mas a verdade é que não precisa ser um pedido de voto explícito, do tipo, vota no fulano, não precisa ser isso. Basta que você sugira que há um pedido de voto, que você dê a entender que as pessoas devem votar naquela pessoa, para que isso seja configurado propaganda eleitoral antecipada. Lembrando que a propaganda eleitoral antecipada, na verdade, não é o ponto principal. O ponto principal tem que ser o abuso de poder econômico e político. A propaganda eleitoral antecipada, o máximo que ela dá é multa, né? Então o Lula pode ter que pagar uma multa, mas vamos combinar, não vai dar em nada, né? Agora, abuso de poder político e econômico, aí é outra história. Aí realmente pode ser uma coisa que configure até a inelegibilidade do Lula. Então tá aqui, ó, os trechos que eles consideraram problemáticos. Eles falaram aqui o seguinte, olha só. Lute, é certo, lute para vencer, aceite se perder, se o ideal valer, nunca desista. Ou seja, fala subliminarmente numa disputa, ainda que num contexto de uma ode ao mandatário, né? Fala também sobre o refrão do coisa, que que inclui um jingle de campanha. Olê, 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 Lula, Lula. Há outros trechos consideráveis. Ó, vi a esperança crescer, vi o povo seguir sua voz, revolucionário é saber escolher os seus heróis. Você está falando em escolher, pô. Escolher é eleição. Eleição é uma escolha, você está escolhendo o candidato ali. Então repara que essas coisas aqui colocam exatamente o Lula numa posição de pedido de voto. E, de novo, a propaganda eleitoral antecipada é o de menos. O mais importante nesse caso é justamente você ter o abuso de poder político e econômico, né? Aqui, ó, para Boveiro, que é o advogado que assinou a petição, houve, no mínimo, condescendência do potencial candidato Lula, que usufruiu eleitoralmente do evento. Ou seja, o Lula poderia ter agido para isso não acontecer. Né? Porque você pode alegar, sempre que alguém faz uma propaganda para você, você pode dizer, não, mas eu não sabia que o cara ia fazer propaganda para mim. O cara, um caso que o próprio Bolsonaro falou, né? Algumas pessoas compraram outdoor para fazer propaganda do Bolsonaro, né? E aí o pessoal do Lula acusou o Bolsonaro de abuso de poder político e econômico por causa de outdoor que foi comprado por terceiro. O Bolsonaro falou, eu não sabia, nem me falaram nada, o cara comprou o outdoor lá, botou meu nome, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo, né? Então ele não pode ser acusado de abuso de poder político e econômico, tá? Agora, nesse caso aqui é diferente. O Lula poderia dizer, não, que a escola resolveu fazer esse negócio, eu não mexi em nada e coisa e tal, mas a verdade é que a escola foi várias vezes lá no Planalto, conversou com o Lula escolheu o cara que ia ser o integrante que iria fazer o desfile lá como Lula e não sei o que lá. Então, isso significa que o Lula poderia, no mínimo, ter impedido o desfile, poderia ter virado para a escola e falar, olha só, não faz isso não, estamos em ano eleitoral. Da mesma forma, se o cara que colocou o cartaz do Bolsonaro tivesse perguntado para o Bolsonaro, Bolsonaro, posso botar um cartaz assim, assim, assim? O Bolsonaro devia ter falado, não, não bota não, isso é propaganda eleitoral antecipada, não faça isso, não sei o que lá. Né? Então o Lula, não consta que o Lula tenha feito isso, então ele pode ser também, isso pode ter indicado no mínimo condescendência, né? Ou omissão nesse caso. Uma eventual ação por abuso de poder contra o político, contra o petista, que pode ser punido com inelegibilidade, demandaria uma investigação e produção de provas para avaliar a gravidade dos fatos. É exatamente a adoção de medidas para colher evidências que perde o Partido Liberal. Então repare que é isso que é o ponto. Não está pedindo para proibir a escola de desfilar, beleza, deixa desfilar, não tem problema nenhum. Não está pedindo a inelegibilidade do Lula, porque não pode, ele não é candidato ainda. Como é que vai pedir a inelegibilidade se o cara não é candidato ainda? Propaganda de que se o cara não é candidato, né? Mas ele fala aqui exatamente em produção de provas. Tem que guardar as provas, tem que ter acesso a dados econômicos, né, o sigilo bancário, o sigilo telefônico, para saber exatamente o que foi, o que aconteceu, como é que aconteceu esse troço todo, para eventualmente, se ficar configurado de fato que houve essa coisa, fazer esse tipo de ação. Né? Aí sim pedir o abuso de poder político e econômico. Então, muito bacana a estratégia aqui, ó, tá aqui, ó, Malu Gaspar colocou aqui, ó, os planos do partido de Bolsonaro ao entrar com a ação no TSE contra o desfile do Lula. Então eles colocam aqui, ó, que a estratégia de protocolar na última quinta-feira, ou seja, depois do carnaval, teve toda uma estratégia baseada nisso daí. Né? A primeira delas é com o processo fazendo uma produção antecipada de provas do financiamento do desfile, a suposta interferência do Palácio do Planalto nos preparativos. A gente já sabe que teve vários encontros entre o Lula e os carnavalescos, a Janja e o carnavalesco, não sei o que lá, e aí plantando a semente para uma futura ação de investigação judicial eleitoral.
Foi no âmbito de duas AIGs, né, que o Bolsonaro teria sido condenado por abuso de poder político e econômico, de forma totalmente indevida, mas foi nessa mesma forma, né? Aqui, ó, neste momento não há candidaturas formalmente registradas, né, para o Palácio do Planalto, não é possível entrar com esse tipo de ação contra o Lula, exigindo a inelegibilidade dele. O PL, no entanto, avalia que a iniciativa servirá de base para uma ofensiva nesse sentido futuramente. Ou seja, está a estratégia correta. A ideia é entrar depois, para não dar a impressão de que está só brigando com o cara, e já começar a captar essas informações em termos de produção de provas, né? O pessoal no PT está falando que não, que está tranquilo, que a gente tem maioria no TSE. Embora tenha o André Mendonça e o Cássio Nunes no TSE nesse ano, né, a maioria dos juízes foi indicado pelo Lula. Mas esse pessoal está esquecendo que maioria de juízes não quer dizer muita coisa não, tá? Por quê? Porque dependendo das provas que forem levantadas aqui, isso pode gerar um problema enorme. Lembra, a gente está indo justamente com uma jurisprudência que foi usada para tornar o Bolsonaro inelegível. Uai, vai cair essa jurisprudência? Como é que funciona isso, né? Por mais que tenham juízes que queiram livrar a cara do Lula no TSE, pode ser que, dependendo do que foi encontrado aqui, a coisa fique insustentável e eles tenham que decretar a inelegibilidade do Lula sim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a estratégia do PL está muito certa e tem que fazer isso mesmo. Mas o desfile mais prejudicou do que ajudou o Lula. Aí daí, meu amigo, o Lula queria que tivesse dado certo, o Lula queria que fosse um golpe de mestre publicitário, né? Então vai tomar processo do mesmo jeito. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.